Olá, eu sou Lucas Souza, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Sou nascido em Palotina, no estado do Paraná. Bom, muito bem. Eu quero trazer aqui nesse review um assunto que muitos acham que é ficção ou mentologia fictícia. Bom, muito bem. Eu quero trazer aqui um assunto sobre anatomia humana. Para você que já pegou um livro de antropologia, para você que entende de antropologia, o corpo do ser humano na antropologia fala, ele tem o corpo, a alma e o espírito. O corpo é esse aqui, a alma é a consciência, o espírito é o sentimento. Isso é o corpo, alma e espírito. Bom, muito bem. Existem pessoas no mundo, incluindo eu, existem pessoas no mundo que têm a sua mentologia, que têm a sua percepção, o seu pensamento, a sua consciência e a sua memória, né? E existem pessoas no mundo que têm a sua supercapacidade de evolução. Eu estou dizendo supercapacidade de evolução. Super elevada capacidade de evolução. Na maioria dos casos, como a gente pega assim em propósito também, existe a transmutação do pensamento, onde a pessoa sofre com pessimismo, defaults, né? A pessoa sofre de pessimismo e defaults. E a pessoa precisa da transmutação do pensamento. Com a transmutação do pensamento, a pessoa tira todas as limitações do pensamento, todas as limitações cerebrais, todas as limitações psicológicas e se torna uma pessoa que vive uma vida em nível super elevado de vida. Bom, muito bem. E existem pessoas que têm a transmutação anatômica. Tem a transmutação anatômica e fisiológica. Bom, muito bem. E morfológica. A palavra morfologia vem da aparência, tudo bem? Morfologia é da aparência. No caso aqui, você está vendo a minha morfologia. Eu sou um homem de 32 anos, sou um homem pardo, de pele clara, né? Barba por fazer, cavanhaque por fazer, vestido de listrado. Você pode ver aqui, mas o meu corpo é a minha morfologia. Minhas roupas não, eu citei por citar mesmo. Bom, muito bem. Existem pessoas que têm a capacidade super elevada da transformação da anatomia e a capacidade fisiológica. Bom, muito bem. Para te provar isso, você pega uma pessoa, uma mulher para fazer exercícios físicos. Ela está acima do peso, a altura dela é 1,78 m, ela está com 98 quilos, o peso ideal é 60 quilos, 58 quilos. Ela tem que fazer exercícios físicos para queimar caloria, consumir bastante suplemento, queimar bastante caloria, fazer uma boa dieta e chegar no peso ideal, ficar com o corpo definido. Bom, muito bem. E no caso do homem,
O homem tá lá, tá gordo, ou inchado, ou tá enxuto, tá muito magro, tá enxuto. Ele começa a fazer os procedimentos para emagrecer, pronto. Agora ele começa a fazer os procedimentos para ganhar massa muscular. Tá. Aí já é uma transmutação anatômica, né? Ele começa a ganhar o músculo, os músculos do corpo começa a aumentar 5, ou os músculos do corpo aumentam até 15 vezes o tamanho normal, tá? Você vê a pessoa com 30 vezes o tamanho normal do corpo, já é uma coisa que fugiu do normal, já é um descontrole ambicioso de uma forma do corpo criada pela mente da pessoa e não pela antropologia e nem pela fisiculturismo, nem pelo fisiculturismo. Quase falei errado. Bom, muito bem. E existem pessoas que têm a super elevada capacidade de transmutação anatômica e fisiológica em forma de animalidade. Animalidade que eu estou falando não é de você se tratar como um bicho, comer coisa estragada, mexer no lixo do banheiro, fazer xixi na casa, em pé, tirar as coisas para fora, fazer xixi, fazer cocô na casa, não é nada disso. O que eu estou falando aqui é animalidade, estou falando sobre furiosidade, isso. Quando a gente fala animalidade, no caso humano, quando a gente fala animalidade no caso humano, a gente está falando de furiosidade. Furiosidade, de sagacidade e também perversidade. As três coisas junto. Furiosidade, sagacidade e perversidade. Porque a pessoa que tem animalidade, ela tem essas três coisas. São pessoas muito bem vistas, muito bem recebidas, muito bem notadas, pessoas de muito bom caráter, pessoas de muito bom e altíssimo conceito, né? De aceitação. Bom, muito bem. A animalidade tem essas três coisas: a furiosidade, a sagacidade e a perversidade. A pessoa que tem a super elevada transmutação anatômica e fisiológica, ela, ela tem a animalidade. Na maioria das vezes, mas isso é muito difícil acontecer, porque para desencadear todo o processo, para suscitar, porque precisa suscitar. É como se algo estivesse morto dentro da pessoa e precisasse ressuscitar. É isso que é uma super elevada transmutação anatômica e fisiológica. Transmutação da animalidade, eu estou falando. Você vê em rebeliões em presídios, presos que mataram outros presos, esquartejaram os outros presos e fizeram canibalismo. Depois foram bater fotos lá dos presos que cometeram os crimes bárbaros, os esquartejamentos e canibalismo. Teve mudanças na aparência, na altura e na voz. Isso acontece porque não estou dizendo que o preso deve ter alguma, tá? Mas é o seguinte, na animalidade do ser humano, para o ser humano transformar o seu corpo na outra forma ou nas outras formas do seu corpo, precisa desencadear uma super elevada espiritualidade. Precisa desencadear uma super elevada espiritualidade. O que não é útil, o que não é preciso é uma possessão demoníaca. Não tem utilidade uma possessão demoníaca para desencadear uma super elevada animalidade humana. Por quê? Porque a pessoa que tem animalidade,
ela consome sangue. No mesmo momento que a pessoa consome sangue, você ouve ruídos do corpo da pessoa, ossos estralando, musculatura se colocando no lugar e se consertando no corpo da pessoa. Animalidade acontece isso. Bom, muito bem. E outra coisa, tem na animalidade o antropófago. O antropófago é o primeiro ser que deu origem ao lobisomem, ao vampiro, ao zumbi e à múmia. O antropófago você vê nos livros de histórias antigas, muito antigas, sobre seres devoradores de homens. E você não vê escrito lá lobisomem, você não vê a palavra licantropo, você não vê a palavra licantropia. Você vê lá antropófago, que é o que os faraós guardavam como cães no Antigo Egito. Por isso existe o Anubis, tá? Foi do antropófago, o ser antropófago, que tiraram o Anubis. Bom, muito bem. E o antropófago, ele não é um homem deformado, com orelhas grandes, pontudas, nariz grande, dentes grandes e braços e pernas largas. Não é nada disso. Esquece supernatural. O antropófago, ele é uma animalidade humanoide, 80% humano e 20% canino, né? Porque a gente veio do macaco. O macaco evoluiu. Você já viu algum vídeo de estágio de evolução em fase Illuminati, em fase Dominati? O macaco, o desenho do macaco em pé, se agachando, virando um cachorro parecido com um urso, depois ficando em pé como homem, caminhando como homem, e depois de terno e gravata, caminhando com a maleta. Aquela ilustração que passavam é da evolução do macaco para o homem, né? A evolução, denominaram evolução Illuminati Dominati, mas é a evolução do estágio humano. O antropófago, ele é parcialmente humanoide. Ele tem um corpo de um homem, o corpo de um homem, só que as costelas mais para cima, a barriga mais para baixo, os braços são mais grossos, mais fortes, e as unhas são mais grossas e maiores, mas são quadradas como as nossas unhas. A maxilar é uma maxilar canina, as orelhas são orelhas normais, pontudas, como canina, e se a pessoa que é um antropófago tem cabelos, o cabelo fica um pouco maior e os pelos que o corpo possui ficam um pouco maior. Mas o antropófago não é coberto por pelagem, como no caso do lobisomem, o ser posterior originado do antropófago. O antropófago, ele não tem pelos, ele só possui o homem e a mulher que se transformam no antropófago, ela só possui pelos, os pelos do corpo, da cabeça, da barba, do peito, das costas, das pernas, só possuem esses pelos. Bom, muito bem. O lobisomem, o primeiro ser posterior originado do lobisomem. O lobisomem, o ser posterior originado do antropófago, falei errado, me perdoa. O lobisomem, o ser posterior originado do antropófago, o lobisomem,
ele às vezes tem a forma bípede, como homem, e a forma quadrúpede, como um cão. Não é a maioria das vezes que você vai ver um lobisomem quadrúpede com um rabo. A maioria da aparência dos lobisomens no Brasil, eu já cheguei a ver com meus próprios olhos 3 tipos de lobisomens no Brasil. No Brasil existe um lobisomem que é chamado de porcão. É chamado de porcão. Por quê? Porque esse lobisomem faz um barulho muito estranho, como se fosse uma rugida de porco, mas é um lobisomem muito feroz. Esse lobisomem, ele anda com a ponta dos pés no chão e com os palmos da mão no chão. Você já viu em vídeos no Facebook esse lobisomem, com certeza você viu. O segundo lobisomem que eu já vi foi o lobisomem branco. O lobisomem branco não é um lobisomem, como diz o nome, o lobisomem de pelos brancos. O lobisomem branco é o lobisomem bípede, o lobisomem que anda em pé. Isso é chamado de lobisomem branco. Lobisomem branco, ele é bípede, ele é em pé. E ele é como um homem, mas em forma de lobo. O terceiro lobisomem que eu já vi foi o lobisomem do mato. Lobisomem do mato eu já vi, porque quando eu era novo, tinha na época 16 para 17 anos, eu caçava. Eu vi um lobisomem do mato. O lobisomem do mato, ele tem a forma de um lobisomem que anda com a ponta das patas de trás no chão e a ponta das patas da frente no chão. E ele não tem pelos. O lobisomem do mato, ele não tem pelos. E o lobisomem do mato é o lobisomem mais perigoso se morder uma pessoa. Porque o lobisomem do mato, ele come tudo. Tudo que ele vê, ele come. Cabra ele come, onça ele come, bode ele come, coelho ele come, galinha ele come, cobra ele também come, tatu ele come, o tamanduá também. O lobisomem do mato, ele já é um lobisomem que é próprio mesmo para não ser miscigenado com outro lobisomem, né? Parcialmente essa raça no Brasil ainda existe, mas minimamente quase que extintos, né? E o outro ser, o segundo ser posterior, originado do antropófago, o vampiro. O vampiro, ele é retratado nos filmes como Van Helsing, nos filmes como Drácula 2000, nos filmes como Anjos da Noite, como um vampiro, um morcego humanoide. É o que retrata no filme. Mas o vampiro real não é isso. O vampiro real não é isso. O vampiro real, a mudança que ocorre no vampiro real, a pele dele fica preta. A pele do vampiro real fica preta. Os olhos do vampiro real, os olhos dele ficam vermelhos ou amarelos. Os olhos do vampiro real ficam vermelhos ou amarelos. Bom, muito bem. E o vampiro real, ele tem uma outra característica. O vampiro real, ele possui, como o antropófago, o ser que originou o vampiro,
O vampiro real, ele possui 6 dentes. São 4 presas em cima e 2 presas embaixo, totalizando 6 presas, né? O vampiro real, ele tem uma característica única, a sua longevidade. O vampiro real, ele tem uma longevidade muito alta. A longevidade do vampiro real é muito alta, é super alta a longevidade do vampiro real. E na transformação, o vampiro real fica com a pele escura, com a pele escurecida, escura, quase negra ou totalmente negra. Os cabelos arrepiam, se tornam maiores, os pelos do corpo também. E os dentes ficam proeminentes como presas mesmo. Mas não saem para fora da boca. Se tornam presas para predar mesmo, para consumir o sangue. E uma outra coisa, um mito sobre o vampiro. O vampiro, ele não é o vampiro não é um canibal. O vampiro, ele não é um canibal. O vampiro, ele tem hematofilia. Hematofilia é uma doença que a pessoa necessita consumir sangue porque as suas proteínas necessitam da energia da energia da proteína do sangue de um animal vivo ou de alguma pessoa viva, né? Bom, muito bem. O vampiro real, ele fica com a pele escurecida, os olhos amarelos ou vermelhos, os dentes proeminentes, os cabelos e os pelos do corpo arrepiados e maiores. E é isso. E uma super elevada força natural do vampiro. E velocidade também. E outro ser também proeminente do antropófago. Outro ser originado do antropófago. O zumbi. O zumbi, para quem não sabe, o zumbi, ele não é uma pessoa que morreu, tá lá com o corpo completamente cheio de ferida, destruído, em pedaços, se levanta e vai comer cérebro de pessoa, vai comer a pessoa. O zumbi não é isso. O zumbi é uma pessoa que está no estágio indefinido de vida e morte. É os dois estágios juntos ao mesmo tempo, o que torna essa pessoa não ser possível de viver e também não ser possível o que torna essa pessoa ser possível de viver e que torna possível essa pessoa de não morrer. Esse estágio que a pessoa entra, cientificamente é provado. Esse estágio em que a pessoa está viva e pode estar morta, fundido esses dois estágios, tornando uma pessoa incapaz de estar mais viva ou morrer. Isso é um zumbi, né? O canibalismo é folclore. O canibalismo é folclore, é história. A múmia. A múmia, para quem não sabe, o cristianismo retratou a múmia como um demônio, como um príncipe das trevas que aparece e viveu, é cultuado, mas não é isso. Isso é coisa do judaísmo, do cristianismo e do protestantismo e do catolicismo. A múmia, o que é a múmia? Existiu um imperador, tá? O imperador morreu. Se passou
500 anos. Foram lá, o corpo do imperador estava conservado, daí tiraram da tumba, lavaram o corpo, prepararam o corpo do imperador, invocaram o espírito do imperador, invocaram um demônio, fundiram com o espírito e mandaram suscitar no corpo do imperador. O imperador se alimentou de sangue e de carne humana. É sangue e carne humana, porque no caso aqui é a múmia. E reconstruiu o próprio corpo. Isso é uma múmia, tá? Você vê quase essa explicação no filme próprio A Múmia. Você vê a múmia como um portador da morte, respirando, absorvendo o corpo da pessoa. Mas não é isso. Com a múmia real tem que ser feito um trabalho de necromancia. Não sei que necromancia, egípcia, hebraica, porque os hebraicos também tinham necromancia, porque Deus matou eles uma vez. Os gregos têm necromancia grega também conheço necromancia grega, sei de alguns rituais. E inclusive aqui no Brasil, os nossos Yanomami, os nossos Tupinambás, os nossos Tupis, eles tinham necromancia. Eles deixaram necromancia posteriormente para a gente depois que viesse. Eles deixaram necromancia, tá? Mas a gente não vê utilidade na necromancia que eles deixaram. Bom, é isso. O vídeo está chegando no final. Já chegou nos 27 minutos de vídeo. Esse foi um vídeo sobre a animalidade, as animalidades do corpo do ser humano. Bom, é isso. Um abraço e até mais.